Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. E o lateral esquerdo Wendel deve ser o primeiro reforço do São Paulo para 2025 e tem jogador importante que pode estar deixando o Tricolor. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vamos falar do Wendel. O Wendel já acertou com o São Paulo, já está tudo certo entre o Wendel e o São Paulo, lateral esquerdo, importante, está lá no Porto de Portugal, jogador que defendeu a seleção brasileira na Copa América, teve uma entrada ali com o Casares também, tem uma amizade, podemos dizer assim, até com o Casares, fez essa amizade lá na Copa América, e está tudo certo entre o São Paulo e o Wendel. Mas o São Paulo tem que se acertar com o Porto, que é o clube do Wendel. O Wendel ele tem contrato com o Porto até o meio do ano que vem, até dia 30 de junho. Então, a partir do dia 30 de dezembro agora desse ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer time. Então ficaria livre aí para assinar com o São Paulo. O São Paulo quer a liberação já do Wendel em janeiro, aqui para o Tricolor Paulista. Mas o Porto não quer liberar de jeito nenhum, de graça nem pensar. O São Paulo vai ter que fazer uma compensação financeira junto ao clube português para conseguir a liberação do lateral. E agora está rolando aí esse imbróglio, né? Essa tratativa entre o São Paulo e o Porto para conseguir a liberação desse jogador, que no entendimento do São Paulo viria para resolver o problema ali da lateral esquerda. Quero saber de vocês se é um bom nome mesmo o Wendel, jogador de seleção brasileira. Repito, São Paulo não tem lateral esquerdo para a temporada que vem. Tem o Patrick, menino da base, né? Tá subindo agora, ainda não tem a confiança total do Zubeldia, da diretoria e da torcida. O Wellington vai embora para o futebol lá da Inglaterra. O Jamal Lewis deve voltar para a Inglaterra também, não convenceu por aqui, então tem uma lacuna e o Wendel seria o cara para chegar para ser titular absoluto desse time do São Paulo. O que vocês acham, hein? Michele, Garrafa, Silvestre, devolvo para você aí, para vocês poderem debater. Daqui a pouquinho eu volto direto aqui do Pacaembu novamente para a gente seguir falando de São Paulo. Português. Obrigada, Zé. Fala, meu querido Silver. Um jogador que está atuando na Europa, é um jogador razoável, uma posição carente não só no futebol brasileiro como mundial, mas principalmente no São Paulo Futebol Clube, que perde o Wellington para a próxima temporada, o que já se sabia. Então, acho que é um bom reforço. É um bom reforço. Nada de espetacular, não é um cara que chega para mudar patamar, mas é um reforço. Com a saída provável aí e eminente do Wellington, chegando o Wendel, vai tentar resolver esse setor. E agora, eu acho que o Zubeldia tem que olhar, não só o Zubeldia, os grandes clubes do futebol brasileiro têm que olhar para a sua categoria de base. Olhar. Coisa que o Palmeiras tem feito muito bem, não só olhar, mas o Palmeiras faz um trabalho muito bom na base e a todo ano o Abel vem trabalhando com esses jogadores e essa é muito da receita, De qualquer forma, vem aí um jogador que tem um renome aí no cenário internacional. Se você parar para pensar, não precisa nem pensar em São Paulo, pode elevar o nível para a seleção brasileira. Quem que é o lateral esquerdo? Quem que é o lateral direito? Tudo, qualquer um verdade. Ali, qualquer um. Então, pro São Paulo tá bom demais. Tá na hora de voltar a falar com o José Paes. Ô Zé, o zagueiro Arboleda tá gerando interesse de outros clubes, é isso? Pois é, Michele, o Arboleda ele tem contrato com o São Paulo até o final de 2027, né? Um jogador que chegou em 2017 no São Paulo, um cara que tem uma baita história, vai completar, se cumprir o contrato até o final, 10 anos de São Paulo, mas é um jogador que custa caro. O São Paulo quer manter o Arboleda no elenco para a temporada de 2025, mas é um jogador que custa muito caro. O São Paulo sabe que para 2025 vai ter que abrir espaço na folha salarial se quiser contratar jogadores, por exemplo, um meia de qualidade, um camisa 10 de qualidade, um lateral esquerdo de qualidade. Então, assim, o São Paulo, num primeiro momento, não quer se desfazer do Arboleda, mas sabe que vai ter que se desfazer de algum medalhão, de algum jogador que já tem muito tempo de casa, se quiser fazer grandes contratações. Tem a questão do fundo lá de investimentos, que o São Paulo não vai poder fazer grandes loucuras para contratar no ano de 2025. E aí o Arboleda foi oferecido ao Cruzeiro. O Cruzeiro quer contratar todo mundo, né? É Gabigol, é Dudu, Luciano, Arboleda, mas num primeiro momento o Cruzeiro não quer a contratação do Arboleda. Então ele segue no São Paulo, mas repito, se surgir alguma coisa interessante, o São Paulo pode analisar assim com carinho. O Arboleda não terminou muito bem essa temporada no São Paulo, né? Terminou no banco de reservas. Depois que ele vai mal lá no jogo contra o Criciúma, ele passa a ficar no banco, é bem verdade, teve uma questão de lesão, mas enfim, não foi titular nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Então a ver como que vai ser essa situação
no ano de 2025. Vamos ver se ele continua ou não, mas num primeiro momento a diretoria quer segurar, mas sabe que se chegar uma proposta vai ter que liberar um medalhão para abrir espaço nesse elenco do tricolor. Boa notícia para o torcedor do São Paulo, Wendel aceitou a proposta do tricolor. Salário, direito de imagem, luvas e tempo de contrato absolutamente resolvidos. A notícia é especialmente boa depois da frustração com a informação de que o Oscar não voltará ao Brasil. No próximo ano, o São Paulo trabalhava em duas frentes na contratação do Wendel para a lateral esquerda e do Oscar para vestir a camisa 10. Wendel, para quem não conhece, jogador de 31 anos de idade, há bastante tempo na Europa, atuando por Bayer Leverkusen e Porto. Ele tem vínculo com o clube português até junho do ano que vem e é exatamente um acordo com o Porto que ainda impede o São Paulo do anúncio da sua contratação. Para que ele possa assinar contrato com o tricolor e se tornar reforço de fato, o Wendel vai precisar obter a liberação junto ao clube português, o que parece não ser das coisas mais difíceis, até porque ele custa R$1 milhão por mês ao Porto e não tem sido aproveitado nessa atual temporada. O São Paulo chegou a correr algum risco de perder o Wendel nos últimos dias, depois que o Corinthians entrou na parada disposto a contratá-lo. Mas o Wendel fez valer uma promessa que havia dito pro presidente Júlio Casares na metade do ano, que se voltasse ao Brasil seria para jogar no São Paulo, negociação em fase final. E o São Paulo avançando para contratar um lateral esquerdo, posição super carente. Para completar sobre o tricolor, mais duas novidades. Primeira delas, lista dos atletas para a Copinha já foi divulgada e o São Paulo pretende usar vários dos jogadores que vinham sendo utilizados no profissional ao longo da Copinha. A única exceção é o William Gomes, que vai estar com a delegação do time principal na pré-temporada nos Estados Unidos. Já Henrique, Igão, Negruti e Rian Francisco integrarão o time que disputará a Copa São Paulo, depois eles serão promovidos ao time de cima. A saideira sobre o São Paulo, Ramal Lewis, lateral esquerdo contratado por empréstimo junto ao Newcastle, está sendo devolvido, passagem das mais horrorosas, que ainda terminou com uma lesão no tornozelo. E tem a questão do Wendel. O Wendel, de novo, né? Acho que o interesse no Wendel dura 6 meses. São coisas diferentes aí, né? O Wendel, para jogar no São Paulo, o Porto exige uma compensação financeira. Está no mesmo pé. O que aconteceu é que, de ontem para hoje, digamos assim, o Wendel disse sim à proposta do São Paulo. O Wendel e o empresário. Falta o Porto aceitar o que o São Paulo oferece ao jogador. Essa situação já ocorreu com outras tentativas do São Paulo contratar jogadores, e aí você fica na esperança que a vontade do jogador faça com que o clube ao qual ele pertence ajude nesse processo. Muitas vezes vem outro clube, porque aí o caminho já foi percorrido inteiro pelo São Paulo. O empresário ou o outro clube que deseja o Wendel, por exemplo, ele já sabe quanto o São Paulo ofereceu para o Wendel, ou seja, por quanto ele toparia jogar, e quanto o Porto quer pelo jogador. Aí chega, se tiver algum impasse, então eu tenho X para o Porto e eu tenho X mais 10 para você. Você vem? Muitas vezes acontece isso. Então, ou você contrata de vez o jogador, ou você não anuncia, ainda mais para quem não tem dinheiro. A questão só envolvendo laterais esquerdos. Caio Paulista. Como é que era? Como é que foi a situação chapéu do Palmeiras? O Palmeiras sabia exatamente quanto ele custaria, quanto o empresário ganharia e qual seria o salário pago por ele. O Palmeiras manteve as coisas e ofereceu muito mais para ele e para o empresário. Estava certo. O São Paulo percorreu... Alexandro, o São Paulo percorreu o caminho. Tudo lateral esquerdo. Percorreu o caminho. Quanto o cara quer ganhar, tal, não sei o quê. O Flamengo, agora eu preciso. Então, sabe isso que o São Paulo ofereceu? Estou te oferecendo mais não sei o que lá. Então, são de uma direção que não tem tanta margem para negociar. E que e vamos lá, todo jogador mais recente que veio jogar no São Paulo veio porque ele gosta do São Paulo. Não dá para ser só isso, né? O Marcos Antônio preferiu o São Paulo ao Flamengo. O Ferreirinha preferiu o São Paulo. Então, o Rafinha lá. O Lucas, né, que foi formado. O cara tem a camisa do São Paulo lá, como estava tentando convencer o Oscar. O São Paulo é um pária nesse negócio todo, ainda mais com o que vem por aí. Então, essa preferência do jogador por afinidade clubística é muito frágil, vamos combinar isso, né? A base é outra coisa.
A renovação do Henrique do Carmo, que era o último cara da base sem contrato. Aí tá, o clube está engatinhando atrás de um novo processo. Agora estão todos os jogadores de destaques da base com contrato longo. Enfim, depois de quantos anos isso? De 4 anos de Casares, né? Para que possa vender bem vendido um jogador. Agora, esse jogador, tem outro dilema na base. Esse jogador, o Henrique, o outro que o Zubeldia gosta, o Igão, que estão no profissional há muito tempo, eles não querem mais descer para a base. Eles não quiseram jogar a final do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. Isso aí é ridículo. Então, eles estão... Quem tem que mandar é o clube. Eles foram inscritos na Copinha ontem. Foram inscritos na Copinha ontem. Vão jogar a Copinha? Não vão jogar a Copinha. Provavelmente eles vão para os Estados Unidos para pré-temporada e tal. Então, Tá bom, aí é outra história. sim, se você o tá no técnico profissional. quiser, sim. Mas vamos combinar que hoje eles ocupam os setores mais recheados do elenco do São Paulo. Beleza, a ok, zaga mas e as pontas. Esse negócio de não querer, eu não quero jogar o Paulista, que conversa é essa, meu irmão? Exato. Então, Que conversa é essa? agora, em relação ao time profissional, e aí as conversas se unem, e ao aproveitamento da base, o Wendel, se for contratado, talvez seja a única contratação do São Paulo para o ano que vem. Porque o São Paulo tem uma lacuna, tem um rombo na lateral esquerda há um ano. E não tem jogador para começar a temporada como titular. Né? Agora, o que me causa espanto, e eu queria entender, é assim, se o negócio é tão frágil assim, como é que vazou? De alguém falou. Olha, às vezes o próprio empresário... É que é muito difícil não vazar, é muita gente envolvida, As- é a as- família... muitas vezes estratégia do As próprio contratações do São Paulo, recentes aí, que chegaram de verdade, foi... Chegou, gente. Chegou, já está aqui, vai assinar hoje e tal. As Mas que é ficou muito nesse raro. vai não vai, fizeram água. O do Bobadilha, que o São Paulo contratou, quase fez água. Por causa disso. Daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras também. E aí entra o leilão na história, que o Arnaldo falou, chegou outro clube, oferece mais, Eu não vou falar do Palmeiras, falem vocês. e aí você rói a corda, tal, se o dirigente reacorda, o jogador, o empresário, acabou, cai mesmo fora, não tem jeito, é assim. Agora, alguém aqui mandou a seguinte mensagem. E aí tem a questão do estadual nesse baralho todo aí, né? Do São Paulo, estou falando especificamente. Sim. De Copa São Paulo, um time, pré-temporada, outro time, jogo com o Flamengo na segunda rodada do Paulista, conflitando com o Paulista, dividiu o time. E tá a notícia do nosso colega Alexandre Pretzel, presidente da Federação Paulista. Você vê como é que é o estadual de São Paulo. Presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Cara de Basto, anunciou que os 16 times do estadual receberão 10% de aumento nas cotas de participação. Decidiu isso depois da tabela divulgada. Assim, Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo receberão 44 milhões apenas para participar da competição. E é por isso que no estadual joga todo mundo. O São Paulo vai jogar todo mundo no estadual. Vem metade lá dos Estados Unidos, mas vai jogar a segunda rodada no estadual. E aí o Gabriel Parron, ele fala o seguinte, ó, é mais barato pagar uma compensação ao Porto para tirar o Wendel ou é mais fácil e acessível tirar o Esquivel do Atlético Paranaense ou o Cuiabano do Botafogo? Então, voltamos ao Cuiabano. Evidentemente... Eu não vou falar nada, vocês aí- vão brigar. Fala. Não, depois fala o Palmeiras, tá comendo fogo lá, o Dudu já foi embora. Evidentemente é mais barato uma compensação de 800 mil euros por semestre do que contratar um jogador de 23 anos do Atlético Paranaense ou o Cuiabano do Botafogo. Você tem que comprar os direitos federativos do cara. O São Paulo não tem dinheiro para comprar direito federativo de jogador. Nenhum. Certo? Ô, Vessa, depois que você falou o negócio de fragilidades, aí você acha que lá no Corinthians fala assim, é com a gente mesmo, hein? Nós estamos aqui, podemos gastar. Foi assim que surgiu o interesse do Corinthians no Wendel. Porque Então, o São Paulo já tinha por isso que eu divulgado, tô falando. já tinha pavimentado. Mas precisa, a gente mostrou ontem aqui, tem O que está 300 acontecendo é que lateral lá. o jogador prefere o São Paulo pela costura que foi feita. Ele não quer roer a corda. O jogador. Isso. E dentro dessa costura que ele está falando, também muitas vezes tem o dirigente que fala com o jogador, o empresário, por telefone. É um jeito. Você pegou o carro, pegou o avião, foi lá pessoalmente, é outro jeito. O Corinthians estava negociando com o Wallace e o volante. O Alexandre Matos pegou o avião, foi lá na Itália. A primeira notícia que tem era a fotinho dos dois se abraçando, está contratado. Então, isso faz muita diferença. O Fabinho foi na sala do André Ramalho, lá em Biúna, sentou lá e falou, cara, a gente precisa de você, o projeto é esse, tal.
e trouxe o cara. Então, às vezes, você fica muito por telefone também, pega um avião lá, isso faz a diferença ainda. Agora, o Arnaldo, ainda sobre essa questão, o Wendel e tudo mais... O Wendel vai jogar no São Paulo, gente. Não, calma. O sonho na brincadeira. Quando o jornalista se reúne para tomar uma cervejinha, como não sei o quê, o outro vai jogar, o outro vai... Você está inebriado pela confraternização jornalística ontem as informações. A minha pergunta é a seguinte, o São Paulo não anda muito no fio da navalha desse jeito, no seguinte aspecto, e a gente estava conversando um pouco antes do programa, as últimas semanas do São Paulo foram muito ruins. O time em campo não jogou nada, foi vaiado no Morumbis, e o time fora de campo anunciou o tal do déficit. Já pensou se o cara falar, ainda tô chegando, e amanhã o cara tá no Corinthians? Mas vai te surpreender? Não vai me surpreender. Eu acho que não tem notícia boa no São Paulo fora de campo, e agora não tem também dentro de campo por essas 3 últimas partidas, mas fora de campo ela não tem desde a última janela, a mesma coisa. O Alexandre não vinha outro dia? O Thiago Mendes não vinha outro dia? Sim. O outro não vinha Aliás, o Thiago Mendes esquece também. O Thiago Mendes, ele só tem... O Thiago Mendes é a mesma situação do Wendel, digamos assim. O cara só estará livre no meio do ano. Mas, diferentemente do Wendel, que o São Paulo tem uma necessidade absurda da lateral esquerda, o São Paulo não vai adiantar nada para ter o Thiago Mendes agora e não faz parte, em tese, dos planos para o meio do ano, porque o São Paulo tem muitos jogadores nessa posição. Essa coisa pode até mudar quando ele estiver livre mais à frente. Mas agora, nenhuma chance. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então, o lateral esquerdo Wendel deve ser o primeiro reforço do São Paulo para 2025. É um ótimo lateral esquerdo, na minha opinião. Chega aí para tomar conta, né, galera? Já que o São Paulo praticamente não tem lateral esquerdo, já que o Wellington foi embora, né? O Jamal Lewis não deve mais vestir a camisa do São Paulo. Então vai ter o Wendel e o Patrick, né, galera? Na minha opinião, o São Paulo poderia buscar mais um lateral esquerdo. Já que se o Wendel chegar a machucar, né, galera, em uma competição importante, o Patrick que vai ter que jogar, né, galera? Então, eu acho que o Patrick não tem o nível do São Paulo. Então, o São Paulo poderia buscar, sim, mais um lateral esquerdo, mas eu acho difícil, né, galera? Então, o São Paulo deve ficar apenas com o Wendel e com o Patrick. Tem o Michel Araújo também, né, que pode jogar improvisado ali na lateral esquerda. O Moreira também pode fazer a lateral direita e a lateral esquerda, mas o Zubeldia não utiliza muito o Moreira, né? Ele que pode ser emprestado, né, já que o Rafinha pretende ficar até o meio do ano no São Paulo. Então o São Paulo não deve trazer outro lateral direito, né, pessoal? A não ser que apareça uma oportunidade de mercado. Então o São Paulo deve ficar apenas com o Igor Vinícius e com o Rafinha. E o Moreira, né, galera? A não ser que o Moreira seja emprestado. Se surgir algum clube, né, o São Paulo pretende emprestar o jogador para ganhar um pouco mais de bagagem. E o São Paulo também pretende trazer um meio campo, né, pessoal? Já que o Oscar disse não ao São Paulo, né? Deve ir para os Estados Unidos o Oscar. Então o São Paulo está aí no mercado em busca de um jogador. Alguns nomes já foram descartados, né, pessoal? Como o Luciano Costa, o próprio Oscar e o Coronado do Corinthians. Esses 3 jogadores não devem vir para o São Paulo, né? Então o São Paulo busca aí um reforço. Até porque o São Paulo não tem um meio-campista amador, né, galera? O Luciano que está fazendo essa função. Mas o Luciano poderia sim jogar como segundo atacante, né? Se o Zubeldia mudasse a formação. Mas ali no meio-campo ele não rende muito, né? Ele pode ser até negociado com um clube árabe, né? Vários clubes árabes estão demonstrando interesse no Luciano, mas o São Paulo não pretende negociar, né, galera? A não ser que chegue uma oferta boa. Eu já falei em alguns vídeos atrás que eu também não liberaria o Luciano, até só se chegasse uma boa oferta, né, pessoal? Até porque é um jogador muito importante para o time, apesar de não estar rendendo muito no meio-campo, mas foi o artilheiro, né, do São Paulo nessa temporada, é um jogador importante. Até porque o São Paulo não pode ficar se desfazendo de seus principais jogadores, porque no ano que vem o clube vai investir em pouco, né, galera? O São Paulo deve trazer apenas um lateral esquerdo e um meio-campista para o ano que vem. Então, se ficar se desfazendo, né, galera, o clube pode ficar muito fraco para o ano que vem. E vários clubes devem investir muito, como a SAF do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Botafogo. Tem também o Flamengo e o Palmeiras, né, que sempre vem investindo bastante. O próprio Corinthians, né, que mesmo cheio de dívida, também deve investir muito. Então o São Paulo não pode ficar para trás também, né, pessoal? Já que não vai investir muito, não ficar se desfazendo dos seus principais jogadores. E alguns jogadores do São Paulo estão sendo especulados para sair, né, galera? Como o Ferreirinha no Bahia. O Bahia demonstrou interesse pelo jogador. Mas o São Paulo tem uma pequena porcentagem do atacante, né? E não deve vender o jogador, então, a não ser que seja por 8 milhões de euros.
é um valor que o Bahia não pretende pagar, então o Ferreirinha deve sim ficar no São Paulo. E outro jogador que pode ser emprestado pelo São Paulo é o atacante Henrique Carmo. Depois de renovar com o São Paulo até o fim de 2028, o jogador pode ir emprestado para o PSV, né, pessoal? Não acho que seja uma boa, né, galera? O São Paulo poderia utilizar mais ele e depois vender, né, pessoal? Que não seja por empréstimo, até porque o São Paulo precisa fazer dinheiro. Mas tem um jogador que deve ser vendido pelo São Paulo, é o meio-campista Rodrigo Nestor, né, galera? O Bahia tem interesse no jogador. O São Paulo já disse, né, se chegar uma proposta entre 5 a 7 milhões de euros, o São Paulo deve vender. E na minha opinião faz bem, né, pessoal? Até porque o Rodrigo Nestor nunca caiu nas graças da torcida. Apesar daquele gol, né, na final da Copa do Brasil, o Nestor nunca rendeu muito com a camisa do São Paulo, né, pessoal? Então, se o São Paulo conseguir fazer essa venda, é uma ótima venda. Até porque o São Paulo precisa fazer dinheiro, né, galera? O clube já tem quase 200 milhões de prejuízo só este ano. E a dívida do São Paulo deve bater quase R$ 1 bilhão. Então vamos ver ano que vem, né, pessoal? Com essa aprovação do fundo de investimentos, o São Paulo consegue fechar 2025 com superávit. Até porque esse ano o São Paulo não investiu muito e mesmo assim vai ficar com grande prejuízo. Oferecido ao Cruzeiro por seus empresários nos últimos dias, o zagueiro Arboleda continua nos planos do São Paulo para a próxima temporada. Isso ao menos é que pensa o clube neste momento. O São Paulo evita colocar qualquer jogador de seu elenco à venda e está tranquilo em relação a Arboleda. O defensor tem contrato com o tricolor até o fim de 2027 e está nos planos do treinador Luiz Ubeldia, apesar da tentativa dos empresários, né? Nos últimos dias, os agentes de Arboleda ligaram para Alexandre Matos, diretor de futebol do Cruzeiro, para saber sobre a possibilidade, né, de transferência para Minas Gerais. O dirigente, porém, não se empolgou. A questão financeira pesa na definição do futuro de Arboleda. O defensor com um dos salários mais altos do elenco é considerado um jogador caro. Todas as partes envolvidas sabem, portanto, que não será fácil encontrar outro clube disposto a pagar o que o zagueiro recebe no tricolor, que também admite que uma possível saída do atleta abriria um grande espaço na folha salarial mensal. O São Paulo até agora não foi procurado por nenhum clube interessado em Arboleda e lida com normalidade, né, com a situação do jogador, que está mais tempo no elenco. O tricolor não pretende se desfazer de atletas, ainda mais os que têm contrato longos, como o do equatoriano. Então o São Paulo fala aí, né, pessoal, que não pretende negociar o zagueiro Arboleda, mas ao mesmo tempo fala se chega uma boa proposta, o São Paulo pode vender o jogador para aliviar sua folha de pagamento. O que eu não entendo muito, né, pessoal, porque se o São Paulo vendeu o Arboleda, depois vai ter que comprar, né, o zagueiro Juan, provavelmente, por 20 e poucos milhões de reais. E que economia é essa, né, galera? Para mim não faz muito sentido liberar algum jogador tão importante, até porque é só o salário do jogador que é alto, né? Se o São Paulo for comprar outro zagueiro, deve pagar um valor milionário. O que eu não entendo, né, pessoal? Para que tentar negociar o Arboleda e renovar com o Luiz Gustavo e com o Rafinha? Até porque o salário do Luiz Gustavo chega quase a 700 mil por mês. Vamos ver se aí com a provável renovação dele vai diminuir esses custos, né? E o Rafinha deve ficar aí até no meio do ano no São Paulo. Depois de disputar o Campeonato Brasileiro pelo Vitória, Luan não vai seguir no clube em 2025. A diretoria chegou a avaliar com bons olhos, né, a renovação do empréstimo junto ao São Paulo, mas nesta quinta-feira o treinador Thiago Carpini descartou, né, a renovação durante a entrevista à central do mercado do GE. Não deve seguir no Vitória. Ele representa um custo muito alto e temos um limite financeiro, disse Thiago Carpini. Foi muito importante nossa caminhada e se tornou peça fundamental. Na reta final perdeu um pouco de espaço, mas foi um cara muito importante. Para 2025 a gente pensa em um novo cenário, completou o treinador. Luan chegou ao Vitória em abril e disputou 27 partidas pelo rubro-negro. Foram 2 jogos na Copa do Nordeste e outros todos durante o Campeonato Brasileiro. Ele esteve sempre presente na rotação de Thiago Carpini e foi titular 22 vezes no Brasileirão. Carpini e Luan também trabalharam juntos no São Paulo. Então, mais um volante, né, pessoal, que deve voltar aí para o São Paulo, o volante Luan.
E o São Paulo estão enchendo o elenco de volantes, né? O São Paulo também está tentando fechar com o Thiago Mendes, deve assinar um pré-contrato com o volante para chegar no meio do ano. Então, mais um motivo, né, pessoal, na minha opinião, para não renovar com o Luiz Gustavo. Mas pelo jeito o São Paulo vai sim renovar. Então, o São Paulo deve tentar fazer um empréstimo aí do Luan para outros clubes, né, pessoal? O Santiago Longo também deve ser devolvido, né, galera? Não deve jogar mais pelo São Paulo. O Lisieiro, né, pessoal? O São Paulo ainda está tentando fazer renovação com o Lisieiro, não sei porquê, até porque o Lisieiro joga alguns jogos, vive muitos lesionados, então se eu fosse São Paulo não renovaria também com o Lisieiro. O São Paulo precisa de mais meio-campista, né, pessoal, no elenco, jogador meio-campista amador e não volantes, né, galera? Segundo algumas fontes, né, o São Paulo está tentando trazer um meio-campista que joga pelas pontas, que não faz muito sentido, né, galera? Já que tem o Lucas pode fazer essa função, é capaz do São Paulo trazer um meio-campista que joga pelos lados, o Beldia continuar com o Luciano no meio e colocar esse meio-campista jogando pelas beiradas, né, galera? Então eu espero que o São Paulo traga um meio-campista amador de verdade, né, pessoal? Até para ajudar mais em assistência, né? O Caleri, o André Silva. E o Rian Francisco, até porque o São Paulo não deve trazer outro centroavante, mesmo com o Zubeldia pedindo, né, pessoal? E também, na minha opinião, também não faz muito sentido. E nem nas pontas, né, pessoal? Até porque o São Paulo tem vários jogadores que jogam pelo lado. O Lucas está jogando ali, né? Tem o Ferreirinha, tem o Eric, tem o Hélito Rato, o William Gomes também. Então o São Paulo tem vários jogadores. O Henrique Carmo também, né, galera? Que pode ser emprestado para o PSV. Então o São Paulo só deve trazer um lateral esquerdo e um meio-campista e dificilmente vai trazer um lateral direito, né, já que o Rafinha deve renovar. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.